Já tenho uma primeira pergunta e esperamos depois por mais uma segunda e uma terceira. Uma segunda que está ali e eventualmente a terceira não vem, já vemos. Mas vamos fazer 3 e depois os intervenientes responderão. Se faz favor, identificava-se, por favor. Isabel Bento, sou professora. Eu, por acaso, ia fazer um comentário, mas como me desafia logo para uma questão... Este então é o meu desafio. Okay. Não estou a impedir. Eu peço imensa desculpa. Mas eu vou ser muito rápida. Porque esta questão dos 15 minutos é da organização, sim, porque há mais uma sessão a seguir, não é? Sim, pronto. eu vou e imaginem que se nós tivéssemos tornado esta sessão muito demorada, o que iria suceder à próxima. É só por isso, eu vou ser muito rápida. Não sou autoritário, não, nada disso. A questão que eu queria pôr tinha a ver com o grupo de Lolé. Se calhar fui eu que não entendi, mas na questão, quando apresentou aquele gráfico em que a certa altura valorizou muito quando os parceiros externos passaram, isso foi muito, referiu como uma situação muito feliz, eu não percebi, se calhar foi falha minha, porque é que os parceiros externos vieram, o desequilíbrio tão grande entre os internos e externos vieram valorizar tanto. Pronto, essa era a questão, os 2 comentários muito rápidos, porque eu não consigo deixar de me surpreender e não estava nada à espera que num encontro destes pudesse haver alguém ligado à educação que ache que num mega agrupamento, quando nós defendemos a questão da participação, que seja possível defender que num mega agrupamento é possível ouvir as pessoas, quando em certos concelhos as escolas ficam a quilómetros e quilómetros de distância. Desculpa, mas eu não estava à espera de ser possível ouvir isto num encontro destes. E, portanto, desculpem ser só um comentário, mas não consigo resistir. Assim como também não consigo, porque não é a questão de aceitar e de sermos capazes de fazer tudo com os exames. Eu trabalhar para os exames, isso é facílimo. Eu ponho-me ali à frente, debito matéria, não trabalho com os meus alunos e posso dizer que trabalho para os exames. A questão principal é porquê que existem exames, o que é que está por trás disto? É no sentido de dar oportunidade a toda a gente ou é numa perspectiva segregadora? É numa perspectiva, usando a expressão do professor Rocanar, é numa perspectiva de criarmos o ser humano, os nossos alunos, para perguntas ou para respostas. Isto que está por trás é que é importante. E, por outro lado, é assim, num encontro destes, como é que é possível que nós achemos que há receitas? Na educação não há receitas. Como numa casa onde há filhos, de facto são todos diferentes e não os vamos pôr. E só mesmo para terminar, fico muito contente por o agrupamento o que apresentou, mostrar que com a legislação que há dos cursos profissionais, a escola pode-lhe dar a perspectiva positiva. Agora também não podemos meter a cabeça na areia e esquecer o que é que, no geral das escolas, quem vai para os cursos profissionais e vocacionais são os meninos que dão problemas e é para aí que eles vão. E isso nós temos que estar, quem está na educação, temos que estar muito, muito atentos sempre para não deixar que isso aconteça. Muito obrigado, Isabel. A outra questão, se faz favor. O microfone, por favor. Sim, ouve-se. Boa tarde a todos. Muito curioso, porque a minha pergunta era a mesma que a Isabel Bento colocou, que era precisamente para a Luísa Martins, que tinha que ver com o gráfico, ou seja, o que é que mudou do primeiro semestre para o segundo semestre, ou seja, como é que a participação aumenta assim tão grandemente. E era isso. Haverá uma terceira questão para incluirmos neste grupo? Não? Então, há uma terceira, eu não vejo. Há aqui um problema de reflexo. Muito boa tarde. Eu agradeço muito todas as vastas conferências que eu assisti, gostei muito. Eu trabalhei na educação de adultos já há 40 anos, tive uns anos, uma experiência larga. Ultimamente trabalhei com os cursos EFA, neste momento já estou aposentada. Eu não sei quantas horas agora são os cursos EFA, qual é a duração de horas que os cursos EFA têm neste momento? Não sei se me saberão dizer. Quando eu trabalhava, os cursos EFA eram cursos de 2.000 e tal horas. Isto foi sempre uma angústia que me ficou. Como é que, como já aqui foi focado, pessoas adultas que vão para este ensino
já com grandes traumas marcados por várias vicissitudes que a vida lhes trouxe, como é que eles, em 2000 e não sei quantas horas, não sei agora precisar, eles conseguiam aprender uma profissão, fazer o 10º, o 11º e o 12º. Isto para mim foi sempre um absurdo, porque nem uma coisa, isto foi sempre o que eu sentia, nem uma coisa nem outra. Embora eu acho que estes cursos EFA são ótimos, devem continuar, mas eu acho que deviam ser revistos, porque à pressa, não se faz nada. As pessoas ficavam muito contentes, até tinham um certificado, mas passado algum tempo emprego não arranjavam e nem se sentiam muito realizados, porque realmente a formação que aprenderam não foi assim. Muito obrigado. Creio que se percebeu a questão e inclusive é o comentário que acrescentou. Provavelmente iria começar por quem se sentiu diretamente interpelado por estas 3 questões. Obrigada pelas questões. É simples. Numa primeira fase, como disse, em 2014, quando nós tentámos construir a rede municipal, foi-nos muito difícil. Apenas 1 ou 2 parceiros externos, que eu chamo instituições que não pertencem às unidades orgânicas do município, se mostraram interessadas em integrar a rede, porque talvez, pelo menos é a interpretação que nós damos nesse sentido, é que há 2 situações. Ou as pessoas estavam habituadas a que fosse a Câmara a fornecer os projetos, a apresentar os projetos, e elas ali aderiam ou não, ou porque haveria alguma desconfiança relativamente àquilo que se poderia ser oferecido da parte das unidades orgânicas do município. Em 2015 começam a aparecer parceiros porque surge 1, 2, 3. Surgem esses vão buscar outros parceiros. Nós não vamos obrigar as pessoas a integrar a rede. As pessoas entram, participam, se quiserem, partilham os seus projetos, vão ali encontrar recursos e muitas vezes semelhanças nos projetos que estão a desenvolver, o que permite muitas vezes alargar o âmbito do seu próprio projeto, e é nesse sentido que nos encontros que fazemos de 2 em 2 meses, e muitas das vezes mensalmente, quando é necessário, vão surgindo sempre mais parceiros. O que nos traz mais valias, porque ficamos a conhecer aquilo que está a ser feito no município, por escolas, por associações, por galerias de arte, por grupos de teatro, etc. E as unidades orgânicas estão ali não só como entidades que podem colaborar e ajudar no desenvolvimento desses projetos, como também podem encontrar ali também eles parceiros externos, que a gente chama os parceiros externos à própria Câmara, à própria autarquia. Penso que tenha respondido à questão. Aquele hiato dos 3 meses de verão compreende-se porque não conseguimos fazer reuniões ali, porque metem-se as férias, mete-se o Festival MED, mete-se uma série de eventos que nos impede os encontros e regressamos depois sempre em setembro com novos, muitas vezes novos parceiros, novas caras. Também é verdade que outros saem, faz parte desta dinâmica que não queremos de todo formalizar e tornar hermética. Muito obrigada. Bom, concordo a 100% com muitas coisas que foram ditas. Uma das... pronto, temos 15 minutos que foram curtos e há muita coisa que não pode ser falada. Eu tentei centrar aqui em algumas questões, mas que é bom que fique explícito. Eu sou contra os megaagrupamentos. Eu, como adjunto do diretor, sinto na pele todos os dias. Eu estou aqui e estou a receber SMS da escola, de Enfaro, não é? Eu fiz parte do Conselho de Escolas, nem gosto do nome Conselho Geral, que é mais uma coisa mais corporativa do que propriamente aquilo que era antigamente o Conselho de Escola. Eu deixei de fazer parte do Conselho Geral porque eu não queria eleger um diretor. Eu não votei para o coordenador do meu departamento, ou votei em branco, porque eu não concordo que se deva votar numa democracia condicionada, porque o diretor escolhe 3 e depois nós votamos nesses 3. Pronto. E se há coisa que eu não gostaria que passasse daqui, era que
com os mega-agrupamentos pode-se fazer, mas podia-se fazer muito mais se não fossem os mega-agrupamentos. Isto que fique esclarecido, ou que fique explícito, pelo menos da minha parte. Agora, também quer dizer que o diálogo é muito difícil nos mega-agrupamentos, mas também é difícil nos mini-agrupamentos e também é difícil em qualquer estrutura da nossa sociedade. Nós não estamos habituados a dialogar, nós não estamos habituados a participar, não é? E isto é um mal geral. Podemos ficar à espera que os ventos mudem, podemos estar à espera que que a situação política e económica seja melhor. O que eu quis passar aqui, a mensagem foi que, apesar de tudo isso, é possível resistir e é possível fazer coisas diferentes. É possível mantermos aquilo que nós acreditarmos, apesar do enquadramento ser negativo. Eu não posso ficar à espera. E reparem bem, eu estou congelado há 10 anos, eu tenho 40 anos, estou a dar aulas aos 23. Se eu estivesse à espera do descongelamento para poder olhar para a minha vida, e agora falo como individual, quer dizer, eu perco uma vida profissional, eu não posso ficar à espera, eu tenho que continuar no meu dia-a-dia a resistir e a tentar alterar. Quanto mais não seja para os que vêm a seguir a mim. Se não for para mim, pelo menos, quanto mais não seja para os que querem seguir a mim. Pronto, era só o esclarecimento que eu queria fazer. Pronto, o resto podemos conseguir falar lá fora, porque realmente há aqui outras questões que se misturam nisto e que não são fáceis de dialogar e discutir aqui. Mas pronto, basicamente era isto. Ok, sou eu. Eu falo deste. Obrigado. Bom, é assim, eu acho que foi muito mal entendido, mas também não há problema. A educação é mesmo isso, é provocar, para promover, para emancipar. E eu penso que consegui, pelo menos, abalar as consciências da Isabel, nesse aspecto. Mas é assim, Isabel, não se ria, porque aquilo não tem nada a ver com isso que acabou de dizer. Os mega-agrupamentos, eu só defendo os mega-agrupamentos porque é a estrutura que existe agora. Okay? O mega-agrupamento é a figura que existe agora. Eu disse que é possível, dentro de um mega-agrupamento, mas que eu não chamo mega-agrupamento, eu chamo-lhe Núcleos de Educação e Formação Global, baseado numa outra forma de gestão, com a qual que não esta, como que existe agora. Eu também não concordo e subscrevo na íntegra as palavras do André. Portanto, aquilo que eu tentei passar aqui e que não consegui, mas há de convir que em 15 minutos não é fácil passar toda uma estrutura de construção de um espaço em que os contextos não formais e informais são tão valorizados como os contextos formais. É, no fundo, isso que eu pretendo aqui, onde eu tenho, e eu acredito nesse projeto, porque a Escola Básica Integrada se trabalhou em termos de Escola Básica Integrada quando a escolaridade obrigatória era até ao 9º ano, primeiro, segundo e terceiro ciclo, no mesmo espaço. Eu não estou a dizer em mega-agrupamentos, como um mega-agrupamento pode ser horizontal ou vertical. Okay? E eu estou a dizer no mesmo espaço, ou seja, porque agora existem mega-agrupamentos. O que eu quero dizer é que eu chamo-lhe núcleos de educação e formação global, porque eu vou ter dentro do mesmo espaço crianças dos 0 anos ao mais adulto, à pessoa mais adulta que houver naquela comunidade. Portanto, eu lamento se passei a mensagem da defesa do mega-agrupamento. Eu disse que é possível, se nós quisermos pegar na estrutura do mega-agrupamento, que tem na sua constituição desde o jardim de infância até ao ensino secundário. Okay? O que é que eu queria meter lá mais dentro? Quero meter a creche, os 0 anos, 0 a 3 anos, e quero meter a educação de adultos e a educação profissional. Portanto, tudo isto numa lógica e baseado na educação permanente, que, como viu, penso que isso foi possível de perceber. Eu não sou defensor da educação ao longo da vida, sou defensor da educação permanente. E ao longo da vida, ou seja, eu não acredito que só fazendo, desculpem-me uma expressão, eu não acredito só no amor e numa cabana. Eu também preciso ter dinheiro para sobreviver neste mundo. Portanto, por isso eu vou fazer formação ao longo da vida, para me estar atualizado, para poder trabalhar, para poder acompanhar a evolução tecnológica e do mundo que temos. Mas a educação permanente é aquela que eu faço porque quero, quando quero e como quero. E o adulto aprende quando quer, como quer e onde quer. Portanto, aquilo que eu lhe quero dizer e que eu quis dizer é que estes núcleos de educação e formação global
são muito mais do que isso, e eu lamento que tenha ficado, e peço desculpa a todos vós, porque não é isso que eu defendo, não é os mega-agrupamentos que eu defendo, na forma como eles existem hoje. É evidente que isso não é nada, mas como diz o André muito bem, nós não dialogamos às vezes dentro de casa, quanto mais dentro de um mega-agrupamento. E com a estrutura, como a Isabel diz, eu conheço bem a realidade, porque eu sou de Transmontano, Bragança. Portanto, eu sei bem como é que são os mega-agrupamentos. Sei que há a 50, a 60, a 70 quilómetros da escola sede, 40, 50 quilómetros. Há mega-agrupamentos com isso. Portanto, aquilo que eu digo não foi... Pronto, fui infeliz ao ter pegado na questão do mega-agrupamento. O que eu quis dizer é que os mega-agrupamentos têm hoje primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. Portanto, há só que colocar aqui mais o jardim de infância e a educação de adultos lá dentro, com espaços permanentes, a educação de adultos, claro. Como, de acordo com aquela pedagogia e as práticas pedagógicas que eu referi. Em relação às receitas, claro que quem trabalha na educação de adultos desde 92, como eu, sabe que não há receitas na educação de adultos, e foi isso também que eu disse. Não há manuais, nós trabalhamos sem rede, eu acho que disse isso, não sei se a Isabel ouviu, trabalhamos sem rede, prontos a levantar-nos se for preciso. Portanto, lamento muito se passei outra imagem que não essa. E fico bem explícito que eu não defendo os mega-agrupamentos da forma como eles estão, nem a forma como nós temos eleições dentro da direção, dentro de uma escola. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Eu só queria perceber, achou os cursos EFA muito longos ou muito curtos? Sabe porquê? É porque eu estive na ANEFA, na concepção do modelo dos cursos EFA, e os cursos de nível secundário, as pessoas achavam sempre muito compridos. 2.000 horas são 2 anos e... Não estou a ouvir. Os adultos achavam compridos. Pois, porque eles é que se sacrificavam a ir lá, não é? É que, efetivamente, 2.000 e tal horas é muito tempo. Acredito que é. Eu fiz formação profissional. Fiz formação profissional. Em diálogo. Sim, sim. Agradecia que não entrasse em diálogo, porque senão não terminamos. Não é? Pronto, eu tenho que terminar. Sim, fez a pergunta, respondeu, acho que... Pronto, mas só digo isto, que eu antes fazia só a formação profissional, e levava esse tempo para saírem bem formadas, capazes de irem trabalhar. Menos para aprender bem uma profissão. Ok, eu já percebi. O seu trabalho foi no IFP, não foi? Não? Ok. Responda. Não, eu não tenho muito para responder, é só que realmente, os cursos EFA são os cursos de dupla certificação, com uma dimensão escolar e uma dimensão de formação profissional. E o que se pretende é que as duas dimensões se cruzem, se potenciam, que as aprendizagens sejam recíprocas num lado e no outro. Se eu dou a formação profissional desligada da formação escolar, eu não estou a potenciar o que é possível em termos de aprendizagem das pessoas. Eu não resisto, já que se falou tanto em escolas, vai-me deixar num instantinho dizer que as mais belas experiências de educação de adultos eu presenciei em escolas. Nunca pensei, sinceramente, assistir àquilo que assisti em educação de adultos pelas escolas. O trabalho intergeracional. Os professores dos pais eram às vezes os professores dos filhos. Os pais que encontravam os professores e lhes perguntavam: olha, como é que vai meu filho? E os filhos que perguntavam aos professores: o meu pai e a minha mãe estão a ir bem e tal? Eu vi experiências fantásticas de mobilização dos adultos, de envolvimento dos alunos e de aproveitamento intergeracional. E tenho muita pena que os Centros de Novas Oportunidades, os primeiros a desaparecer,
fossem quase todos os centros das escolas, porque eram eram contextos de mudança e de melhoria da oferta escolar e do trabalho integrado da escola entre todas as idades. Bom, eu só queria deixar duas notas. Por um lado, esta concepção de educação permanente, aquilo que é o meu entendimento, e penso que é o entendimento geral sobre o que é a educação permanente. A educação permanente, pronto, para além de ser uma educação permanente no tempo, à medida que as pessoas avançam na idade, é também a admissão de uma pluralidade, diversidade de expressões de educação formais e informais que não se coaduna com a institucionalização dessa educação de adultos. Digamos que em modelos formais e estruturais do sistema educativo, querer disso fazer educação permanente lá dentro é o mesmo, desculpem o exagero da expressão, de que numa cadeia quer pôr a liberdade e a liberdade de expressão e a liberdade de comunicação. É o meu entendimento em termos de educação permanente. Acrescentar-lhe a igualdade das oportunidades e outros requisitos, a valorização da autoformação e esses requisitos. Mas a institucionalização da educação permanente em estabelecimentos não se coaduna com o conceito, do meu ponto de vista, de educação permanente. Mas isso era apenas uma à parte que não ficou bem expresso na minha intervenção, como na minha intervenção também não ficou bem expresso o facto do PNAEB ser, de facto, um projeto do campo da educação permanente, precisamente por isso. A diversidade de expressões, a diversidade de formas, e daí o próprio plano ter sido um plano quadro. O plano resume-se a um relatório síntese, digamos assim, com aqueles programas que, à primeira vista, alguns podem parecer contraditórios, mas não eram contraditórios. Essa expressão da educação de adultos consumar-se-ia a médio prazo nos programas regionais integrados e na rede de centros de cultura e educação permanente. Bom, era só isso que eu gostaria de dizer, mais um acrescento de interesse próprio da APSEP. Existem fichas de inscrição na APSEP, na recepção, e eu, portanto, convidava todas as pessoas que sintam o apelo nesta participação no movimento associativo a inscreverem-se nessas fichas, e devo acrescentar que os jovens até 30 anos neste semestre não pagam joia nem cota para ver se rejuvenescemos esta velha associação e, portanto, também em relação a eles queria fazer esse convite e esse apelo para se inscreverem. Muito obrigado. Muito obrigado por esta última intervenção. Eu julgo que em relação ao tempo que nos foi destinado, teríamos ainda à volta de 5 minutos, mas talvez possamos recuperar em termos do atraso que trazíamos da manhã, e porque ainda há um outro painel, portanto ficar-nos-íamos por aqui, com uma referência muito breve, dado que fui fazendo passagens em relação às diferentes intervenções. Eu julgo que talvez pudesse ficar para reflexão esta ideia que, no fundo, não há espaços, nem tempos, nem ambientes de educação que se oponham ou que se excluam mutuamente e em abstrato. Não é? Bom, porventura, aquilo que se espera um pouco de todos nós, dentro deste ideário, como aqui foi referido, determinado passo da educação permanente, é que possamos gerir esta questão dos espaços que se podem, dos espaços e ambientes de formação que se podem fundir e de uma forma fecunda, quer de natureza formal, quer de natureza informal, quer de natureza não formal, da mesma maneira que viver, trabalhar e formar-se também fazem parte das dimensões da nossa vida, das nossas vidas e da nossa vida pessoal e da nossa vida comunitária.
deixava para reflexão. Muito obrigado, terminamos aqui. E obrigado a todos os participantes pelo modo como me facilitaram a tarefa em termos de gestão do tempo. Eu confesso que estava preocupado com o painel que veio a seguir, que não queria de forma que é problemático, porque começa já tarde, e se nós nos tivéssemos demorado, provavelmente era sobre eles que esse peso iria cair. Muito obrigado e boa tarde.